Olha a cornetinha, anuncia pro Brasil inteiro que começou o melhor programa da tarde. Não existe programa tão bom quanto esse. Não existe. Não existe. Sabe por quê? Tem dois critérios para participar do programa. A gente leva muito a sério, não abre mão. Primeiro, tem que ser inteligente. Só vem gente inteligente aqui. Segundo, que é mais importante, é que tem que ser bonito. Não vem gente feia nesse programa, porque... Falei, o segredo, assim, a gente olha no Instagram antes. Se for muito feio, a gente fala, não. A gente dá uma desculpa e fala, não vem. E falaram que aqui tem o melhor café do Brasil. Tem. Ó, esse café vai... E a Laura que faz. A Laura que faz. Quem tá fazendo o programa com a gente hoje, olha que beleza. Pastor Marco Fernando, muito obrigado, pastor. Muito obrigado de estar aqui com a gente. Olha, ele é escritor, pastor, teólogo e é vizinho nosso aqui, né? Vizinho aqui. Estamos aqui na rua. Aqui, ó, na rua. Tropeçou, tá aqui. Aqui, ó, Igreja Pura Fé, aqui na esquina, Obrigado, pastor, obrigado. Eu que agradeço. Posso mostrar o livro? Agora, esse aqui é do senhor. Olha, ele tá lançando esse livro maravilhoso. Olha que chique esse livro. Olha aqui, doutor Vinícius, olha que coisa maravilhosa. Primeiro, olha aqui, tem que abrir aqui. Tem um imã, olha aqui, tem um imã. Olha que coisa mais chique do mundo. Lares fortes em tempos divinos. Nós vamos falar daqui a pouco, mas ó, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, viu? Pra mim é uma honra, padre. Olha que beleza. E o doutor Vinícius Boaventura, nosso grande psiquiatra. Obrigado, doutor Vinícius. É sempre uma honra estar aqui, doutor. Não, eu fico muito feliz, muito feliz. Doutor Vinícius é maravilhoso porque ele é um médico, ele entende de qualquer assunto que você pensar. É cinéfilo, ou seja, de cinema a gente estava falando de Truffaut, uma pessoa que sabe de tudo de Truffaut. Olha, eu vou falar uma coisa, não é uma coisa de maravilhosa. Futebol americano. Futebol americano, ele falou de NBA. Homem entende de tudo. De tudo. E vocês sabem que ele é o Good Doctor, que faz aquele programa. Para os royalties. Para os royalties. Obrigado, doutor. Obrigado. Sabrina Herrschaft, muito obrigado, Sabrina. Obrigada, padre, pelo convite. Ó, Sabrina é administradora, especialista em planejamento financeiro e previdência privado. A gente vai entender tudo isso hoje. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigado padre. mesmo. E a grande fonoaudióloga, doutora Ariane Bonucci. Pode falar Bonucci ou Bonucci? Pode, O pessoal fala Bonucci, Bonucci, né? É Bonucci, né? Bonucci. Obrigado, viu? Feliz de estar aqui. Obrigado mesmo. Nossa, mãe. Vamos começar o programa, tem coisa pra gente conversar, vamos ver, veja só, muito assunto. TDAH, é possível treinar novamente a atenção? Doutor Vinícius, vamos lá. Boa tarde, todo mundo. Isso. TDAH, todo mundo está falando muito de TDAH, tem muitos estudos e tal. Mas é possível, de repente, treinar sem medicamento, doutor? Padre Juarez, uma pergunta muito boa. É assim, é possível treinar a atenção? Questão sem medicação. Hoje em dia, a gente tende a tratar o TDAH com medicação. Com medicação. Até porque ele diminui muito a mortalidade por acidente de trânsito, diminui muito a questão acadêmica, melhora muito a questão de acadêmica e tudo mais. Mas... além da medicação, porque a medicação no TDAH também ela não é curativa. Sei. Existem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar não só a atenção, mas outras funções cognitivas, como, por exemplo, a parte de organização, de planejamento. O que seriam elas? Que é o mais legal de saber. Todo TDAH é aquele que procrastina, aquele que inventa até uma coisa para procrastinar, você sabe, né? Ele inventa um compromisso para procrastinar. E é aquela pessoa que, a palavra procrastinar, ela inventa, até vai lavar roupa, fazer um monte de coisa que ela nunca faz. É verdade, é isso mesmo. Mas uma coisa que dá para fazer, primeiro, que o padre sempre fala, atividade física. Atividade física. Sempre é bom para atenção e a parte cognitiva. E assim, a própria TCC, a terapia cognitivo comportamental, tem bastante estudo sobre. A gente não precisa de mais evidência, mas a evidência que tem aqui é bem interessante. A própria TCC, o treinamento parental que se faz quando é mais criança, assim, quando o paciente é criança. E outra coisa que tem também é o neurofeedback que se faz com os pacientes também, que é uma estratégia que ela não tem uma evidência tão forte, mas é um treinamento que mais ou menos usa o computador e os eletrodos, o paciente vai treinando junto com a máquina. Ah, com a máquina? Uhum. Com eletrodos e tal? E vai, por exemplo... E vai treinando? E vai direcionando para tentar mudar um pouco a neuroplasticidade. Só que carece de mais informação. Tá, isso ainda está em experimento. Mas tem assim, ainda tem alguma evidência baixa, mas tem. Agora, para TCC tem uma evidência interessante. TCC, o que é? Terapia cognitivo comportamental. O que é basicamente isso, doutor? Porque assim, no mundo da terapia tem dois tipos de terapias principais. Tem aquelas freudianas, que são as análises, que o paciente vai lá, ele
senta. Deita no divã e fala. E o médico, o terapeuta, ele não é médico, o terapeuta ele, que pode ser o médico, mas pode ser qualquer uma pessoa que é terapeuta, eles fazem os insights juntos. E tem um outro tipo de terapia que veio de um cara chamado Beck, são terapias que são focadas mais no comportamento. Tá. É mais focada em mudança direta do comportamento. Elas são... as duas são maravilhosas, mas um objetivo que é mais voltada para mudança, assim, para focar melhor na atenção. Por exemplo, uma coisa que você pode fazer é de você ajudar o paciente a dividir as tarefas em coisas menores, para ele conseguir fazer aos pouquinhos, de dividir o tempo, para ele ter vários pequenos tempos de fazer, que ele consegue ir melhorando a parte cognitiva dele, por consequência, a atenção. E tem uma resposta interessante. A TCC é uma terapia bem legal e, assim, tem muito estudo sobre ela, não só para TDAH, mas para várias outras coisas também. Mas sabe o que é interessante você falar isso, doutor? Porque, normalmente, o TDAH está sendo assim, muito diagnóstico e muita medicação. Então, eu tenho TDAH. Então, já estou tomando remédio. E pronto, e para. Você está abrindo um leque aí muito grande para terapia, para outras abordagens, que é muito interessante isso, muito interessante. Então, não é só a medicação, pode ser aliada à medicação outras coisas. Pode, e é claro que você pode individualizar o tratamento com o médico, eventualmente, assim, via de regra, populacionalmente a gente vai indicar a medicação, mas individualmente você pode ter essa conversa com o médico. Quando a medicação talvez não vai ser a primeira opção, se for uma criança muito pequenininha, que ele dá realmente para avaliar, dependendo da idade. Mas para o adulto, a gente, via de regra, pensa na medicação para o TDAH. Tá. Quando é TDAH, que a gente fala TDAH, é o diagnóstico mesmo, né? Diagnóstico mesmo. Não é a pessoa olhou na internet e falou, eu acho que eu sou TDAH, né? Até porque a gente tem que ter cuidado que a gente tem a sintomas do TDAH, só que de maneira mais leve, quem não é TDAH. Quem é TDAH tem a nível de prejudicar muito no dia a dia, de ter muito prejuízo. Então, às vezes a gente se identifica com um sintoma, mas às vezes a gente tem de uma maneira muito leve ela, porque o TDAH ele é dimensional, ele não é uma coisa... Se a gente fosse estudar biologicamente o TDAH, não é sim ou não, ele seria mais em vários níveis. Entendi. Tem gente que é muito TDAH e tem gente que tem um pouquinho de TDAH. Isso, e tem gente que tem algum nível de desatenção, mas não a ponto de ter um transtorno. Não, tem a desatenção e não tem o transtorno. Que é do dia a dia mesmo. Eu sou assim, não tem transtorno, mas você, às vezes, deixa eu fazer muita... Sempre pode avaliar, doutor. Não, eu nem vou fazer avaliação, porque você tá... nem vou fazer. Deixa eu falar com o Paulinho. Muito bem, olha. Veja só, lares fortes em tempos difíceis. Eu vou pegar. Pastor Marco, muito obrigado. Obrigado por senhor ter vindo. Da Manuela ter vindo também, tá vendo? Tá de férias, então quer bater perna, padre. Manuela é filha do pastor. Pode mostrar ela? Claro. Vou mostrar. Olha que linda, porque gente linda a gente nem mostrar. Olha lá. Olha, Manuela, como você tá bonita. Olha lá. Meu Deus. Tá Vou ter trabalho no futuro com o genro. Vai ter. É a verdade. Olha, gente, eu quero... Pode espirrar, doutor. Pode espirrar, sim. Pode espirrar. Olha aqui, olha. O livro é maravilhoso. Lares fortes em tempos difíceis. Pastor, o senhor era pastor aqui na igreja da Pura Fé. Isso, a gente está aqui... Você é de São Paulo mesmo? Eu sou natural de São Paulo, capital. Já rodei o Brasil praticamente como missionário. Olha que beleza. E hoje eu sou um dos pastores auxiliares, junto com a minha esposa, mãe da Manu. Que demais. A Alane. Nós auxiliamos aqui na igreja Pura Fé. Aqui. E nós auxiliamos aqui, padre, pastoreando famílias. Que então, beleza. pegamos desde criança, adolescente, Família toda. jovem, adulto. Celebramos muito casamento na igreja. Quem mais celebra casamento hoje na igreja somos nós. Sei. E eu sempre tive uma relação, padre, com os livros. Interessante. Sempre tive uma relação com os livros, porque eu estudei num colégio católico a vida inteira, num colégio de freira. Aqui em São Paulo? Aqui em São Qual Paulo. colégio? Chama Rainha dos Apóstolos, hoje chama Notre Dame. Notre Dame, Fica ali na região do Ipiranga. Sei. E teve uma vez que teve um concurso lá para dar o nome da biblioteca infantil da escola. Que demais. E o meu nome foi o ganhador. Eu coloquei Biblioteca Infantil, lambe o dedo e vira a página. Que demais. Aí o meu nome ganhou. Então eu sempre tive uma relação com os livros. Lambe o dedo e vira a página, é verdade. E aí já juntou com toda a nossa questão aí de chamado, missão, ministério, propósito, e a gente escreveu um livro sobre família. Porque, padre, eu penso o seguinte, se a família não tá bem, o restante é afetado. A pessoa não trabalha do mesmo jeito, a saúde física, emocional é prejudicada, o doutor pode falar melhor do que eu. Então, se a família não vai bem,
tudo A complica. sociedade fica complicada. Exato. A sociedade fica complicada, né? Se a família... Quando a gente fala que a família não é só um chavão, que é uma célula da sociedade, é mesmo, né? Se ela tá machucada, se ela tá doente, ela vai contaminando toda a E eu sociedade. sempre falo pro pessoal que a família é uma iniciativa de Deus, né? Isso. Quando a gente vai lá no Gênesis, Isso. não foi Adão que pediu uma esposa Não. para Deus. A família é uma iniciativa de Deus. Então, pra gente É. ter família, não tem ninguém melhor para ensinar sobre família pra gente do que aquele que criou a família. Isso. E Jesus nasceu numa família. Ele podia Exato. ter parecido, pluf, igual o Melquisedeque. Pluf. Não. Ele quis uma família. Pai, mãe, né? Ele quis toda essa estrutura, né? E além dele ter sido colocado numa família, o que eu acho mais fantástico é que o primeiro milagre dele foi numa festa de Uma casamento. Isso Para mesmo. mostrar que a família é importante para Deus. É verdade. Eu, durante muito tempo, li essa passagem da água sendo transformada em vinho no casamento, eu não entendia. Eu pensava, ainda bem que eu não sou Jesus, mas eu pensava, se eu fosse Jesus, meu primeiro milagre, eu ia levantar um paralítico, abrir os olhos de um Pensei que você ia cego, transformar em cerveja. ressuscitar, ressuscitar um morto. Falei, puxa, por que eu num casamento? Num casamento. Mas de eu repente, entendi. Num lugar sem se... Nem foi em Jerusalém, nem nada, uma cidadezinha... Caná da Galileia, um extremo fim do mundo. Então, nada. Mas aí eu entendi. Por quê? Para mostrar que a família é importante para Deus. Olha que interessante. E a gente vai ver isso, padre, na minha visão. O senhor também é um profundo conhecedor da palavra e da Bíblia, enfim. Mas a gente vai ver isso em tudo, né? Eu gosto daquela passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 11, que os discípulos, eles veem Jesus orando. Eu já acho fantástico isso, porque Jesus, ele nunca pediu pra gente fazer nada que ele não tenha feito primeiro. Jesus ensina que o exemplo não é uma forma de liderar, é a única. Isso mesmo. E os discípulos falam pra ele, mestre, ele nos ensina a orar. E aí Jesus, ele fala, quando vocês forem orar, vocês vão orar assim, Pai. Ele é o primeiro a chamar Deus de Pai. Né? Deus era chamado de Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Israel, Deus de nossos pais, Senhor. Por que Deus assume para si um nome familiar para mostrar que a família é importante para Deus? E esse livro vem para trazer essas respostas. Que interessante. Pastor, o livro a gente já está lançado. Está lançado, inclusive a gente já está indo para a segunda edição. Olha só. Porque em dias assim o livro desapareceu, então olha tem aí. sido um sucesso. Aqui, para comprar o livro, como Amazon, Mercado Livre. Ótimo. Ó, você vai na busca da Amazon, do Mercado Livre, é só digitar Lar Esportes em Tempos Difíceis, Lar Esportes em Tempos Difíceis. Vai aparecer o nosso livro e também quem nos acompanha no Instagram. E também no Instagram. Tem os links lá. Vamos falar aqui, peraí. @MarcoFernandoPR. Tudo junto. Tudo junto. @MarcoFernandoPR. Lá tem os links também da Amazon, Mercado Livre, para receber o livro em qualquer lugar do mundo. Beleza. Não, é muito bonito, muito bonito. Olha, que demais, olha. Aqui o pastor Bruno, né? Que é o pastor Bruno, né? Exatamente. Isso. É o bispo Bruno Brito e a bispa Vanessa. E Olha a que igreja já beleza. já está indo para 8 anos agora. 8 anos. Então tem sido assim. Olha que beleza. Um tempo muito especial lá com crianças, famílias, adolescentes, adultos e bonito, procurando cuidar das pessoas que Deus tem enviado. Que bonito, muito bonito mesmo. Olha que beleza. Mas é muito chique o livro. Eu vou deixar aqui para vocês ficarem vendo o livro, mas é muito chique mesmo o livro. Olha, capa dura, todo mundo tomando café. Mas me explica uma coisa, doutora Ariane, por que você não está tomando café? Já tomei antes de vir, obrigada. Vou contar uma coisa para a senhora. Rejeitar café de um mineiro. Ai, não, então não, pelo amor de Deus. É a coisa mais. A doutora falou, padre, que ela tomou café, mas ela não tomou esse Esse café. café. Então tá. Não, por favor. É uma desfeita, falando, não é verdade? É uma delícia. Desfeita que você não faz ideia. Perdão. Vamos sortear. Vamos ver aqui. Tem que ver se é auditável. Olha aqui, você sabe que ele tava falando que não era auditável? Aqui, ó. Doutor, pode auditar aqui, ó. Pode auditar aqui, ó. Vamos ver. Quem escolhe a música é... Sabrina Herrschaft. Sempre ganho no bingo. Viu? Fala a música. O VAR disso aí. Tá vendo? É verdade, eu não mostrei, né? Eu podia ter falado, eu podia ter mostrado. É verdade, tem que mostrar. Ou às vezes os 4 que também são sabidos. É verdade. Não queria auditar, não. Eu ganhei. É verdade. Fala a música. Ordinary. Ordinary, olha, Ordinary. É verdade, você tem... Ordinary. É bonita essa música, é bonita.
Como a falta de consciência financeira pode levar à inadimplência? Muito bem. Agora, Sabrina, vamos lá. Vamos lá. Bom, padre, a gente tem um problema sério de Isso. falta de educação financeira. Isso Desde pequeno. Desde pequeno. Então, assim, ao nosso ver, realmente todas as escolas deveriam ter uma matéria de educação financeira. Nós não temos na escola Nem na nada, faculdade. né? Nem na faculdade. Nem na faculdade. Nem na faculdade, né? Então deveria ser obrigatório, acho que é o início de tudo, né? A gente ter essa educação financeira e a grande parte da população, hoje a gente está falando que 80% da população brasileira está endividada, 80%, e desses 80%, 30% está inadimplente. Ou seja, tem dívida e não consegue pagar. 80% tem, 30% está inadimplente há mais de 90 dias. Meu Deus do céu, coitado de quem está devendo. Então, são dados preocupantes, né? E o porquê disso? Claro que a gente vê, isso não aconteceu agora, né? No ano de 2026, a gente virou 25, 26 endividado. Isso vem com uma série de consequências. Acumulando, grande parte desde a pandemia, né? Então, a gente ainda colhe ainda, né? Aquilo que aconteceu na pandemia. De pandemia, claro. Mas a gente também não pode justificar somente a pandemia. Grande parte disso, além da educação financeira, muitos brasileiros não sabem onde gastam o dinheiro. Então, entra o dinheiro na conta e sai gastando e não sabe onde está. Não sabe onde gasta. Não sabe onde está esse Mas endividamento. essa coisa por quê? Porque tem essa mania de gastar, tem essa mania de comprar? E o crédito fácil do Brasil, fácil. né, padre? A gente fala que aqui o Brasil, eu brinco com os clientes, que é o 1 de 10. Você chega no shopping, você chega para comprar alguma coisa, parcela em quanto? Verdade. Você não quer saber nem quanto que é. Parcela em quantas vezes? Tudo é parcelado, né? Tudo é parcelado. O brasileiro não quer saber o valor final, quer saber Quanta parcela? Se for pequenininha... E se o cartão passar... Pronto. Se a parcela cabe no bolso, eu não quero saber os juros, mesmo que eu pague 3, 4 vezes o valor do produto. O importante é caber no meu bolso. E a gente não está falando que não pode comprar, né, padre? Até porque a gente trabalha para isso. Para isso, né? Para que a gente consiga conquistar os nossos sonhos. Mas a gente não pode antecipar esse sonho. A gente vive hoje numa geração imediatista, né? Então a gente quer antecipar. Todo mundo tem o sonho da casa própria. Vamos comprar a casa própria. Mas é o melhor momento agora, com uma taxa de juros exorbitante que o nosso país está vivendo. É muito, né? Muito Sim, mesmo. a gente hoje, para comprar um imóvel, a gente não consegue financiar com uma taxa de juros abaixo. Um custo efetivo dessa operação com menos de 14%, 15% ao ano. 15%. Então, a gente pensa a Nem parcela. agiota cobra isso, né? Nem agiota cobra isso, olha. Então, pensar numa parcela que cabe no meu bolso para levar uma dívida de 20, 30, às vezes 35 anos, é o momento. Todo mundo tem esse sonho, mas a gente não pode postergar um pouco. A gente quer comprar realmente agora. 30 anos, geralmente fica nessa Exato. média de 30 20 anos para financiar um imóvel é 30 anos. Exatamente. Você passa a vida toda financiando. Pagando esse imóvel. E a gente precisa entender que no meio do percurso pode acontecer algum imprevisto e alguma eventualidade, né? E se acontecer? Grande parte da população também não tem o que a gente chama da reserva de emergência. Então, se a gente pensar hoje, 20% da população não tem 11 mil guardado como investimento. Peraí, esse é um número? Exatamente. Quantos por cento? Né? Hoje a gente não tem 20% da... Então, vamos colocar que 80% da população não tem 11 mil guardado. 80% não tem 11 mil guardado? Não tem 11 Eu mil. estou nesse 80%. Vamos mudar agora, no final do programa a gente vai fazer o seu planejamento financeiro. Eu estou nesse 80%. É verdade, é verdade. Porque se tem 11 mil, gasta também. Gasta também. Pra se a que pessoa eu tem vou 11, ter? coça a mão para gastar, né? Sendo que a gente recomenda, né, no nosso planejamento financeiro, a gente recomenda que o cliente tenha minimamente 6 meses de despesas fixas guardadas. 6 meses de despesas fixas 6 guardadas. meses de despesas fixas. Viu? Isso significa, o que você gasta em 6 meses? Despesas fixas aluguel, prestação, água, exatamente. Faz a conta 6 vezes, isso tem que estar guardado. Tem que estar guardado num CDB de grandes bancos ou num tesouro direto, de fácil acesso, que você consiga resgatar numa eventualidade, né? Então, você pensa... São 6 meses. Isso. Olha, 6 meses de despesas fixas. Exatamente, é recomendável. Lógico, né, que o sonho grande é que tenha 12 meses, mas não é, mas é o sonho grande, mas a gente começar com 3 meses, e aí você vai ver que aquele dinheiro está guardado
guardado, isso vai te incentivar, vai te motivar a guardar um pouco mais. E aí você vai Quando a para os 6 pessoa meses. guarda dinheiro, ela fica motivada a guardar mais, geralmente? Fica, padre, fica. Ela pega gosto por aquilo, mas tem que começar. Né? E começa a dar mais valor. Né? Como eu falei, 80% da população não tem 11 mil guardado. Quando você fala, nossa, eu tenho 11 mil guardado, eu faço parte de 20% da população 20%. que tem. Então eu vou conseguindo guardar mais, eu tenho um gosto de guardar um pouco mais. É fácil? Não, não é fácil. Né? Ainda mais nos Você dias... tem que abrir mão de um monte de coisa, né? Com certeza, Tem que abrir mão com de um monte de certeza. Fácil não é, mas Olha a gente que coisa. consegue. Muito bem, vamos ver aqui. Ah, olha aí, Simone. Tô demais, né? Acho demais. Né? Os Ela dois. tá otimista. Tá muito. Também uns 2-1, né? Uns 2-1. Nota 3. 3? Nota 3, porque tem o Haaland. Aquele Haaland, né? Então, pelo amor de Deus. Tem além do aquele jogador do Arsenal, acho que é o Degaard, que é muito bom também. Ah, tá vendo, ó? Mas o Haaland não tomou esse ômega 3. Não tomou, né? Não tomou. O Haaland não tomou. Gostei, pastor. Pontadas no ouvido e audição baixa, o que pode ser? Então, vamos lá. Cafezinho. O cafezinho. Perdoada, né? Ah, é verdade! Agora, tomou? Ou você tá fingindo Não, que tá Mara, tomando? não, tomei, ó. Não, Tá não, tá maravilhoso, tomando. ó. Tá tomando. Tem o fundinho, mas tem. Laura merece um aumento de salário, porque esse café tá muito bom. Laura, tá vendo? Olha, tá vendo? Nossa! Mas é que eu já sou Olha, obrigada a tomar... Você serviu mais pro pastor? Não. Então, vamos lá, doutora Ariana. Pontadas no ouvido significa o quê? Pontada, aqueles pontadas... Os incômodos, né? Os incômodos. Às vezes não é o zumbido. Não é zumbido. Não, mas pode ser o motivo do zumbido. Tá. Então, assim, pontadas no ouvido, uma audição baixa, é um sinal de alerta. A pessoa não pode pensar, vai passar. Porque pode ser realmente algo simples, como pode ser algo complexo, como uma perda súbita. Existe perda súbita? Existe. Minha mãe ficou, ao final do ano passado, minha mãe teve uma perda súbita. De audição? Ela estava vindo para São Paulo, na estrada, puf, ela não sentiu. E ela percebeu quando no telefone, gente... E assim, na perda súbita, você tem 24 horas a 48 horas para entrar num protocolo de perda súbita para resgatar a audição, senão as chances de recuperação são mais baixas. Eu não sabia disso. Tanto que ela tem audição normal hoje, porque ela teve de um lado só, né? E como eu sou fono... Mas foi provocado... você é fono, foi provocado por quê? Por alguma coisa? No caso dela, foi uma disfunção alimentar, né? Uma questão de glúten, a gente passou com o torrino, né? Junto com a fono, para fazer audiometria, investigar... E foi uma questão de alergia alimentar, um excesso de glúten, uma cervejinha, né? E muito petisco, gordura, que desencadeou isso. Olha que coisa. Então, essa audição, a audição baixa, quando a gente fala... A gente tem uma perda auditiva natural com a idade, não tem? Com a idade, sim. Com a idade, sim. Do mesmo jeito que o corpo envelhece, o nosso ouvido envelhece. Também envelhece. Então, cerca de 70% da população vai ter algum grau de perda auditiva após os 60 anos. Após 60 anos. Infelizmente, a gente está vivendo mais. Só que tem um porém, padre. Naturalmente, a gente deveria ter perda depois dos 60 anos. Só que os jovens, as crianças, os adultos também, usando fone de ouvido de forma incorreta. Hoje é a principal causa de perda auditiva. É o fone de ouvido. Claro, doutor. A perda auditiva é um dos fatores de risco de demência. Demência, isso mesmo. É um dos principais fatores de risco de demência. Porque, na verdade, o ouvido, a questão da função do ouvido, ele estimula o cérebro, né? E quando a gente vai perdendo a audição, a gente vai deixando de estimular o cérebro, né? Né, doutor? E de maneira que é um fator de risco isolado de demência, então tem que ter um cuidado. Olha que coisa, isso é muito sério falar. E a gente tem muitos artigos falando sobre isso, porque é um conjunto da obra, né? Quando você tem perda auditiva, conforme maior o grau, a tendência é você se isolar. Se você se isola, você tende a deixar de fazer exercício. Aí vem problemas de pressão alta, uma coisa vai puxando sedentarismo, e uma coisa vai puxando a outra. Fora que a perda auditiva, se você não escuta, você fica... forçando. Você gasta energia cognitiva que é desviada para ouvir melhor. Aí acaba faltando para memória, atenção, concentração, e aí vai virando uma bola de neve. A perda auditiva, ela pode ser sanada, compensada com a questão do aparelho? Pode. Se for aquela assim, não tem tratamento com remédio, nem cirurgia, aí sim vamos fazer a indicação para o aparelho auditivo, e hoje a tecnologia está fantástica. E usando o remédio, usando o aparelho, eu volto a ter essa coisa, eu evito a questão da demência? Pode ser também? O quanto antes. Quanto antes, se você colocar o aparelho. Porque assim, a média de mercado
de mercado, não, de estatística da população, é a hora que a pessoa sabe que tem a perda auditiva, ela ainda espera 7 a 10 anos para botar o aparelho. E aí o cérebro, o que fica? Em privação e vai enfraquecendo, que entra no que ele falou. São fatores de risco modificáveis, então Exato. você consegue... Se você, eventualmente, não evitar, mas você consegue atrasar também. Ajuda é uma das coisas que ajudam a você atrasar. A prevenir, Olha que né? coisa. Uma prevenção. E é engraçado que existe... O Rodolfo, fones intra-auriculares são mais aqueles os foninhos aqui que enfia, né? Os fones de ouvido. Porque tem os fones de ouvido, aqueles coisas. Sabe que eu não posso com aquilo, sabia? Que eu não posso, eu Os enjoo. externos? Se eu ponho uma coisa aqui, eu enjoo, quase um mito. Engraçado, eu não sei, aperta algum lugar. Mas o fone, aquele fone é pior do que aquele fone? Não é muito assim o tipo, é mais uma forma de uso. Assim, que o externo... O volume também, né? Volume. Porque o externo tende a vedar mais e distribui melhor o som, porque o interno já manda o som direto para o ouvido, né? Mas se com o externo você escutar alto e por longos períodos, vai causar uma perda auditiva do mesmo jeito. Phil Collins ficou surdo na bateria, justamente porque ele não cuidou, ele não usava... De proteção. De proteção. Bateria, né, do Gênesis, né? E junto com a surdez veio a demência. A demência. Tem zumbido também, é zumbido. E hoje é interessante, né? A pessoa, ela não tem vergonha de usar óculos, porque é uma perda de coisa. Mas se fala para usar aparelho, ela tem preconceito. Usa fone de ouvido gigante, mas o aparelho que é super discreto não usa. Usa fone de ouvido, mas não usa o aparelho porque vão me achar de velho. Olha que coisa mais maluca. Vamos ver aqui, gente. Envelhecimento cerebral precoce, sinais e sintomas. Vamos ver uma coisa aqui. Doutor Vinícius. Esse envelhecimento precoce do cérebro, ele dá avisos, ele tem sinais que a gente pode identificar? Tem uma coisa interessante, porque o cérebro ele é responsável por várias funções cognitivas. O que seria isso? Ele é responsável pelo aprendizado, pela audição, pela atenção, pela parte visual, pela parte perceptora, assim, de caminhar, de andar. Os sentidos todos os sentidos. Então, uma das coisas que a gente pode perceber, primeiro, é perder essa capacidade, assim, com o tempo, de maneira gradual, a pessoa ela vai desaprendendo a fazer coisas, ela vai, por exemplo, ela vai lendo e ela vai tendo dificuldade com a leitura, ela vai cada vez mais tendo mais dificuldade. Entendendo menos, compreendendo menos o que está lendo. Aquilo. Isso. Outra coisa que ela pode ter, ela vai piorando o discurso dela, ela vai ficando um discurso mais simplório, com palavras mais simples, errando as conjunções, ficando mais assim, travado o discurso, também é um sinal. Outro sinal é ela desaprender a fazer coisas. Por exemplo, a pessoa é um exímio cozinheiro. Por exemplo, o Padre Juarez cozinha o melhor camarão que tem no universo. É isso mesmo. Camarão. De repente, ele está fazendo coisas muito simples. Fritando ovo só. Ele não tá dando conta de fazer uma coisa mais complexa. Isso chama muita atenção, desaprender a fazer coisas. Uma pessoa dirigia muito bem, de repente ela não está sabendo mais como dirigir, ela está se perdendo nos caminhos. Isso é um sinal para a gente ficar extremamente atento. É claro que tem várias coisas que podem alterar a cognição, mas uma delas é a demência, e tem que ficar atento. Inclusive, tem um nome que a gente dá para as alterações cognitivas, que um deles é o declínio cognitivo subjetivo, que é a queixa, mas todos os testes são normais. Testes que as pessoas fazem... Declínio subjetivo. Cognitivo subjetivo. Cognitivo subjetivo. E ele evolui, nem sempre, mas pode evoluir para o comprometimento cognitivo leve, que os testes que você faz com o médico já pega a alteração, só que a pessoa ainda é independente. A partir do momento que ela perde a independência por causa da parte cognitiva, e essa independência não é independência de comer, tomar banho e vestir, é uma independência mais complexa. De conseguir pegar o transporte público sozinho, de conseguir mexer no banco sozinho. Se você está desaprendendo isso por causa da cognição, é a demência leve, onde que vai essa demência. Esse filme aqui, doutor, que o senhor indicou, esse aqui, Para Sempre Alice. Então, é um retrato comovente do Alzheimer... É um livro, é um filme? É um filme. Eu acho que tem um livro baseado. Tem um livro, mas então, o filme fala o quê? O filme, assim, um filme maravilhoso. Ele fala sobre uma professora que tem mais ou menos... Dica de filme, atenção. Dica de filme. Para Sempre Alice, vamos lá. Isso, esse filme é muito bom. Até ganhou o Oscar de melhor atriz. Acho que foi a Juliana Moore. Posso estar errado, né? E aí, fala sobre uma professora
que está começando a ter dificuldade de encontrar caminho, está tendo dificuldade com leitura, dificuldade, está ficando muito repetitiva, e quando ela vai ver, ela está com uma demência de Alzheimer, só que precoce, mais ou menos. Precoce. Ali ela tinha na faixa de 50 anos. Tá. O normal do Alzheimer, o esperado, é que ele aconteça depois dos 65 anos. 65? Isso. Antes dos 65, a gente vai chamar... Precoce. É precoce. E a demência, para ser muito precoce, aí tem que ser, por exemplo, 30, 40 anos, via de regra, tem outros fatores envolvidos. Tá. Mas, por exemplo, a demência de Alzheimer, ela tem variantes que ela pode acontecer com 55, 60 anos, um pouco mais cedo. E tem uma variante familiar, que é bem diferente do resto. Tá. Mas, nesse caso, é uma professora com 50 anos que apresenta essas queixas cognitivas que a gente falou e que vai evoluir até uma demência. Ele vai acompanhar justamente essa dificuldade, que ela vai percebendo que não está dando conta, que está tendo uma dificuldade, e depois ela tem um diagnóstico de demência, e daí ela tem que começar a planejar a vida dela, que é algo... Ela tem consciência que ela vai ficar demente. Ela está tendo a consciência no filme. Apesar que, em muitos casos da vida real, a gente não tem essa consciência. Não tem, né? Que é o insight. Mas quando tem, é algo difícil de lidar, porque você está percebendo que está piorando. E isso, assim, e o filme vai mostrar como é que ela vai lidar com isso e o que vai acontecer de consequência na vida dela. É um filme bem legal de ver, ele puxa muito a atenção. Tem outros 2 filmes que eu até pensei... Não, é muito reflexivo, porque a gente começa a dar atenção para as coisas que a gente faz no dia a dia. Coisas simples que a gente faz todo dia, a gente começa a perceber. Então, dá pra gente retardar isso, doutor? E é uma das coisas que a nossa maravilhosa colega já falou, que foi a parte da audição, mas tem 14 fatores de risco modificáveis. Vamos ver. Fazer atividade física. Epa, sempre, ó. Alimentação saudável. Alimentação saudável. Se tiver alguma perda visual também, muito importante tratar. Também. Poluição do ar, escolaridade. No Brasil, um dos principais fatores de risco de demência é a escolaridade baixa. Escolaridade. E é uma das coisas que poderiam melhorar muito. Então, esse treino de escolaridade. Fazer coisas legais que a pessoa gosta, então tem uma questão social importante. Isso. Então, se tiver alguma alteração de doença, por exemplo, colesterol, diabetes, pressão alta, se tiver depressão, se tiver alguma doença do sono, tratar também, isso é muito importante. E os fatores de risco modificáveis, somando eles, você consegue atuar em 45% das vezes de demência. Olha aí, gente, 45%, esses fatores modificáveis. Isso pode ser modificado. Isso pode ser modificado. E o doutor falou em 3 coisas. Eu sempre brinco aqui, pastor, eu falo assim, existe uma santíssima trindade todo médico que vem aqui cai em 3 coisas. Atividade física, comer bem e dormir bem. Sempre. Dormir, comer bem e atividade física. Todo médico fala, cai nesses 3 pontos. Porque é realmente muito importante, assim. É algo que o nosso corpo foi feito para fazer essas coisas. E só não está como fator de risco modificável, mas está quase entrando, uma hora vai entrar, que é número de horas de sono. Número de horas de sono, tá vendo? Que vai... Olha que interessante, muito interessante. Você falou que no intelecto, as coisas que saem pelo sentido, eu lembrei. Aristóteles dizia que nada há no intelecto que não tenha passado pelos sentidos, sabe? Essa é uma frase de Aristóteles muito interessante. Nada existe, nada está dentro do nosso intelecto que os sentidos não tenham passado. Então, uma das formas de a gente perceber são justamente os sentidos que não faz, né? Aquela questão do sentido fino das coisas, né? Vamos ver aqui, olha. Vamos lá. Quer mais café, doutor? Diálogo, o maior instrumento para evitar conflitos dentro de casa. Pastor do céu, esse é um tema complicado. Porque diálogo está ficando cada vez mais difícil por causa dessa porcaria do celular. Eu costumo dizer, padre, que o celular, ele nos aproximou das pessoas que estão longe, mas nos afastou das pessoas que estão perto. Justamente. E que deveriam ser a nossa prioridade. Quem está perto. Quem está perto. Que é a pessoa mais importante para você é aquele que está do seu lado. Né? É quem está próximo. E é tão interessante porque isso pega, inclusive, em relacionamentos amorosos, casamento. Eu costumo dizer para o pessoal lá na igreja que o divórcio, ele é precedido pela morte do diálogo. Se a gente chamar o divórcio da morte do casamento, antes do casamento morrer, primeiro a comunicação morreu. A conversa morreu. Já vem não tendo mais comunicação, já vem não tendo mais diálogo, já vem não tendo mais nada disso. Né? E no relacionamento, isso é fundamental. Padre conhecedor da palavra de Deus, Jesus ele fala algo que é fantástico em Mateus 12:34, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, qual é a melhor forma de eu ver como é que está o coração de alguém? Daquilo que ele está falando? Vendo o que ela está falando. Então, como é que eu vou ter uma relação com uma pessoa em casa sem ver o coração dela e sem
me abrir para o que ela está falando sem estimular isso. Aí não tem como, né? É verdade, é verdade, é verdade. Agora, pastor, fazer o que para que as pessoas, de repente, esse diálogo possa acontecer mais, favorecer? Porque a família tem que buscar um caminho para favorecer mais esse diálogo. Porque hoje, antigamente, o lugar do diálogo era à mesa, né? Era a mesa. Hoje é muito difícil estar todos à mesa, né? Mas a gente tem que fazer alguma coisa para favorecer esse diálogo. A gente tem que trazer de volta os tempos, como você falou da mesa, padre, os tempos que a gente deveria estar desfrutando. A vida passa muito rápido. E passa mesmo. O tempo... Parece que a virada do ano foi ontem, a gente já está no meio do ano, daqui a pouco é Natal de novo. Já está no final do ano, já passou, já estamos... E é interessante que as pessoas, às vezes, dentro de casa, marido e mulher ou outras relações, brigam, ficam sem se falar, espera a iniciativa do outro. E sabe o que é incrível? O casal, sabe que uma hora vai voltar a se falar. Mas perde aquele tempo que deveria estar desfrutando. Já devia estar falando, né? Perde aquele tempo que deveria estar se comunicando. Então, uma dica, toma a iniciativa. Né? Por exemplo, eu tenho 3 filhos em casa. Você tem 3 filhos? Então, eu tenho a Manu que está aqui, de 11 anos, tem o Daniel que tem 10, tem a Milena que tem 5, que tá virando a casa de cabeça para baixo, veio na pandemia, veio com tudo, tá voando. O que a gente faz? Tem um tempo estabelecido, é tablet. Então, a gente pega 2 horas por dia, 3 horas no dia, passou daquilo, não usa. Tem que ter a iniciativa. A iniciativa é fundamental para a gente simular essa comunicação. Porque eu costumo dizer o seguinte, a comunicação é o oxigênio das relações. É verdade. A comunicação é oxigênio. Se não tiver comunicação, nenhuma relação vai respirar. E eu acho, o grande problema mesmo é esse negócio do celular. Você sempre inventa uma história para estar com o celular na mão. Sempre inventa uma coisa. E o celular facilita muita coisa, mas assim, Deus é um Deus equilibrado. Eu costumo dizer também o seguinte, todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Tá demais o celular? Tá complicado. Quem criou o celular foi o diabo. E no inferno existe um TI, uma central de TI maravilhosa, que toda hora inventa uma coisa. Ontem eu falei no programa, você já viu qual que é o símbolo do celular, né? A maçã mordida? A maçã mordida. Pecado, doutor Vinícius, o símbolo do pecado. Se o diabo inventou o celular, quem inventou aqueles áudios enormes... É verdade. Não, esse foi o enviado dele. Foi aqueles áudios no meu... Tem o transcritor agora, você pode... No meu celular, naquela vizinho do coisa está escrito, não me mande áudio. Também tá, mas não adianta. Todo manda áudio. Manda áudio. Olha a coisa. E o Rodolfo ontem me falou que a filha do Steve Jobs chama Eva. Eu não sabia. Filha do Steve Jobs. Eu não sabia disso. Chama Eva. Filha do Steve... Tá todo mundo gostando de vocês aqui. Mas a Tânia Lígia falou assim, gente, o doutor Vinícius é muito simpático. Ele tem que participar mais vezes do programa. Semana que a gente vem todo dia. O Pix caiu certinho. Isso aí, tá vendo? Deu um abraço. Na hora que eu estiver falando, elogia. Mandar um abraço pra quem mandou um abraço. Tânia Lígia, olha. Obrigado, Planejamento. Tânia. Obrigado, Tânia. Investimentos, aposentadoria privada ou aluguéis? Qual a melhor opção? O que é aposentadoria privada? Fala pra gente. Previdência privada? Previdência privada. É que hoje a gente tem a nossa previdência do INSS, que a gente também não pode contar, colocar o nosso futuro, né, nas mãos do governo. E Você a gente paga, depois recebe um... Exatamente, né, que a gente brinca que o não é suficiente, né? E temos a previdência privada, que você contribui, você faz o seu planejamento financeiro do quanto você quer ter de renda lá na frente e você contribui mensalmente, você tira... Isso geralmente tem o banco, ele já te oferece uma previdência exatamente. privada. É uma seguradora. Aí, né? Uma seguradora. Você vai botando dinheiro lá, aí lá na frente vai virar a sua aposentadoria. Exatamente. Que aí você pode, se você tiver, né, realmente a doutrina de resgatar somente aquilo que você precisa, você pode fazer os seus resgates periódicos ou você pode transformar isso em renda e mensalmente vai ser creditado na sua conta. É uma das formas. Aí a gente tem os investimentos que você bota dinheiro no CDB, bota dinheiro não sei o quê, tudo você pensando lá no futuro, você não vai ter mais... Exato. Né? E aí você fala, mas eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar imóveis. O que é melhor, então? Agora você vai explicar para todo mundo o que é melhor.
tudo. Depende. Aí entra no depende. Né? Eu falo que economia não é uma ciência exata. A gente não tem uma fórmula, uma receita de bolo para todo mundo, que é o correto para todo mundo. Então depende muito. É muito leviano, né, da parte de um planejador financeiro falar que imóveis não é bacana. Que tem o famoso ditado, né? Quem compra terra nunca erra. Isso vem dos antigos, né? Dos meus Terra avós. tá ali, ninguém vai dizer. Exatamente. Mas aí a gente pensa num planejamento financeiro, num planejamento familiar, e eu bato isso muito na tecla, e entra na aposentadoria, e eu vou, né, explicar o porquê, da gente ter aquela famosa reserva de emergência, porque quando a gente fala em aposentadoria, a gente está pensando em longo prazo. Se a gente não tiver as nossas caixinhas muito bem estruturadas, então, numa primeira caixinha, a gente tem a nossa reserva de emergência, na primeira eventualidade, da onde a gente vai tirar o dinheiro? Daquela reserva da Previdência. E quando a gente fala, né, de aposentadoria e de ter uma diversificação, de não ter somente imóveis, um exemplo é isso, a gente ter um patrimônio imobilizado que numa eventualidade, se eu não tenho a minha reserva de emergência, eu vou ter que vender aquele imóvel. Será que é o melhor momento de vender aquele imóvel? Então. Se eu vender ele com deságio, vender ele abaixo do valor de mercado. Eu estou precisando, Exatamente. Então, é uma diversificação de portfólio. Então, o melhor seria, você tem os aluguéis. Sim. Aí você tem o seu dinheiro... O seu dinheiro aplicado, os seus investimentos. Porque se você só tiver dinheiro aplicado, quando vier um negócio, você precisa, você gasta tudo ele, você está na rua da amargura. Exatamente. A gente não pode esquecer também que a gente precisa pensar no nosso benefício fiscal, porque os imóveis, eles entram como uma renda. Isso. A renda, a gente tem a tributação de até 27,5% sobre essa renda. Então, por isso, deve ter essa mescla para a gente ter o melhor benefício fiscal. Então, a gente pode ter os famosos fundos imobiliários, que são hoje, pelo menos, né, isentos de... o fundo imobiliário é isento? No rendimento, sim. Né? Nos dividendos, a gente tem essa isenção do imposto de renda. Então, a gente mescla o melhor benefício fiscal junto com a tranquilidade do cliente, porque a gente precisa pensar também que parte-se do princípio de qual que é o risco que aquele cliente consegue aguentar. Porque do dia para a noite ele tem uma oscilação do patrimônio, ele vai aguentar ver o patrimônio dilapidar em 50%, 70%, que foi o que aconteceu na pandemia. A gente fechou o olho, acordou, os fundos imobiliários estavam valendo 50% a menos. Perdeu o dinheiro. Exatamente. Então, você tem 100 mil, você fechou o olho, acordou, no outro dia você tem 50. Então, você consegue lidar com isso? Muita gente, né, quis vender antecipadamente. Então, é uma mescla. É diversificar. Mescla. Exatamente. Se eu fosse rico e tivesse um monte de dinheiro, um monte de imóveis, sabe o que eu ia fazer? Quando eu tivesse mais ou menos 90 anos, eu pegava, vendia tudo, pegava e gastava tudo para não deixar um tostão. Tudo, mas não deixar um tostão para parente. Um tostão. Mas não tenho. Os impactos, os excessos de ruído durante os jogos na Copa do Mundo. Então, aqui em São Paulo já teve um avanço, que não tem mais fogos. Exato. Eu percebi agora, pelo menos onde eu moro, não teve fogos. Diminuiu, mas vocês lembram da época da Copa lá na África? A vuvuzela, meu Deus do céu. Mas aí que veio um alerta da Organização Mundial de Saúde, porque a vuvuzela chegava a 127 decibéis, 144, numa soprada. E o limite de segurança é 85. Então, imagina, várias pessoas reclamaram, imagina, às vezes uma perda súbita na hora, uma perda auditiva na hora, zumbido. Então, é preocupante. Assim, é lógico que o Copa é maravilhoso, né, gente? É emoção, confraternização, é festa. Mas dá para fazer tudo isso tomando certos cuidados. Aquelas buzinas também de spray. Aquela de spray. De pé, né? De spray aerosol, aquela coisa, aquelas assim, né? Aquilo é perigoso. Também. Vuvuzela também. Vuvuzela não existe mais. Que foi proibida, não entra mais em estádio a vuvuzela, não pode. Por causa da outra Copa. Por conta dos riscos de excesso de ruído. E deixa eu te falar uma coisa, e fogos também é perigoso. É que o fogos, assim, é lá no alto, em cima não é tão perto. O problema é quem está estourando o rojão aqui, né? Tem gente que fica com uma perda na hora, em algumas frequências, ao estourar um rojão perto do ouvido. Mas os animais também sofrem com a questão. Os animais... É muito estresse emocional. Eu tenho um cachorro, o Bento é traumatizado com vuvuzela por causa dessa... Os animais que morrem, né? Até crianças, idosos, complicado. Na cidade da minha irmã, lá em Ponte Nova, de tanto fogos que teve, um cachorro, um labrador, pulou do prédio.
de desespero, pulou e morreu, claro, morreu, pulou do prédio, você acredita? Eu acho um absurdo. Mas aí não, gritar gol não faz conta. Não, vamos gritar, vamos torcer. A ideia é assim, por exemplo, se a gente está num bar e tem aquelas caixas de som, não sentar perto da caixa de som. Porque às vezes tem mesas que estão ali do lado, então evitar sentar perto da caixa de som. Depois de uma torcida, de um jogo, fazer um período longo de descanso, não colocar o fone de ouvido logo em seguida. Inclusive, para quem está assistindo o jogo com o fone de ouvido, tentar manter um volume mais adequado, não passar de 50%, 60% ali da faixa de volume do dispositivo, para ter esses cuidados e prevenir aí uma possível perda auditiva. Não usa vuvuzela, não usa aquela buzina de... Exato, por favor, ainda mais no ouvido do outro. Não, né? duvido. Mas vamos escutar agora Ordinary. Boa. Vamos lá. Essa. Outro dia pediram lá do programa, né? Foi ontem. Foi ontem. Foi ontem. De todo dia pra onde? Essa tá nas paradas. Ó, vou fazer as paradas. Pastor, As colocadas. muito obrigado, pastor. Que simpatia. Olha, eu quero, além de recomendar, queria convidar o senhor para voltar aqui para a gente conversar mais. Mas, gente, entra no Instagram do pastor Marco Fernando, @MarcoFernandoPR. Lá tem os links para Tudo encontrar isso. o livro e muita coisa a mais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Doutor Vinícius, meu Deus, que beleza. Ó, todo mundo falando do doutor Vinícius aqui, ó. Olha, o Pix foi bom. Olha, Tem que ver pra qual conta que cai os Pix. doutor Vinícius, obrigado, muito obrigado. Viu? Ó, o site, gente, é nudec.org, nudec.org. O Instagram do doutor Vinícius é, ó, Vinícius Boaventura 77. Isso. 77 o que é? É porque tinha, há muito tempo atrás, tinha um outro número que lembrava um candidato. E aí eu troquei. Porque nada político, mas pra ficar político. Pra ficar bem isento. E aí eu troquei pra 77. 77 não foi quando você nasceu, não é? Eu nasci em dia 17 de maio de 94. 94, olha aí. Humilhou todos nós. Exato. Humilhou todos nós aqui, olha. Com certeza. Não precisava. Muito. Ó, e também no Instagram, @RedeTDH Brasil. Isso. Obrigado, viu? Então, um segundinho. Oi, claro. Tanto no DEC quanto a Rede TDAH, o NUDEC tem uma pesquisa de Alzheimer bem legal para quem quiser participar, e a Rede TDAH é uma pesquisa de TDAH. Muito bom. Tá lá, a pessoa pode participar. Pode participar, a princípio. Muito bom, obrigado. Certo. Sabrina Herschaft, muito obrigado. Obrigada, padre. Temos que aprender mais com você. @Sabrina Herschaft. Pô, que nome complicado esse no Instagram, viu? Mas tudo tá escrito. Você bota Sabrina 77. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Muito obrigado, viu? Doutora Ariane, muito obrigado. Ó, atenção no Instagram, FGA Ariane Bonucci. FGA de fonoaudióloga. E também @Espaço da Audição. Muito obrigado. Delícia muito participar do seu programa. Obrigado, viu? Aumenta o som, acabou o programa, gente.